Sabe quando a gente está exausto, mas tem uma tarefa para fazer? Foi exatamente o que aconteceu outro dia. O meu carro estava imundo e eu, apesar do cansaço, decidi lavá-lo na garagem. Para mim era só mais uma obrigação, algo para ser feito o mais rápido possível. E eu tenho lutado contra a procrastinação, ou melhor dizendo, aproveitar melhor o meu tempo. E com isso, minha filha mais nova, a Noemi, me viu pegando a chave e toda curiosa, né, ela perguntou se eu ia sair. E eu disse que não, que eu só ia lavar o carro. E a resposta dela veio na sequência, né? Posso lavar com você? Automaticamente eu disse não. Não, meu amor, papai está cansado e quer lavar rapidinho. E é verdade, né? Porque quando eu estou sozinho, né, nós fazemos as coisas mais rápido. Pois a criança ela se enrola com a mangueira, ela se distrai. Mas por outro lado, a Noemi sempre quer ajudar, né? Ela é incrivelmente prestativa. Não somente em casa, né? Mas na igreja também. Ela adora ajudar a limpar o salão da igreja, né? Depois dos estudos bíblicos nas quintas-feiras, né? Então eu disse não, até que veio o peso na consciência. Eu continuei lavando o carro sozinho e depois de uns 10 minutos, uma sensação estranha, sério, começou a me incomodar. Uma voz na minha cabeça, a voz da consciência, me deu um chacoalhão. O que você está fazendo? E eu vou dizer para vocês que eu disse isso até mesmo em voz alta. O que você está fazendo? Se você me vê falando sozinho por aí, não se assuste, né? Eu carrego isso comigo. Meu pai também falava muito sozinho. E de vez em quando eu pego meu filho e minha filha falando sozinho. Ok, né? E eu fiquei pensando, né? A sua filha, uma criança, quer te ajudar toda feliz. E você disse não. Então foi um tapa que eu levei. Foi aí que eu parei. Fui até a janela e chamei. Noemi, você ainda quer ajudar o pai a lavar o carro? O sim que ela deu, né? Me encheu de alegria. Foi o melhor som do dia. E ela veio toda feliz, toda animada. E a lavagem, que seria rápida, virou um momento de pai e filha. E claro, né, teve também os acidentes dela, molhando a porta de casa, entrando água para dentro de casa. Me molhando também, pois eu não queria, né? Pois a água estava um pouco gelada. Em outros dias, talvez eu desse uma bronca nela, né? Uma exortação, no sentido, Noemi, presta atenção, o que você está fazendo? Mas naquele dia eu simplesmente não consegui. Então a culpa por ter dito não no começo me fez relevar tudo. E ela, percebendo os erros, pedia desculpa na hora, né? Desculpa, pai. E eu dizia, foi nada, mano, foi nada. Aquele momento simples, lavando o carro, se transformou em uma lembrança que, por exemplo, eu nunca tive com meu pai. Eu cresci sem ter memórias de momentos tranquilos, né? Sem bebidas, sem brigas. Eu não tenho uma memória de sair assim em família onde não houvesse bebida. Se fosse sair em família, sempre tinha bebida junto. Não conseguia fazer um rolê de família onde ele não conseguia estar bebendo ao mesmo tempo. E, consequentemente, muitas das vezes surgiam brigas, né? E eu vou dizer para vocês, isso eu não quero para os meus filhos. Né? Eu quero que eles tenham ótimas lembranças de nós como família. Dizem que a mente, né, de uma criança até os 7 anos é como uma esponja, que absorve tudo. E aquele momento de lavar o carro pode ser uma dessas memórias que a Noemi vai guardar. Eu poderia ter terminado a lavagem do carro sozinho, talvez até mais rápido, sem a Noemi na história. Mas algo me impediu, né? E eu creio que minha visão de mundo baseada nos princípios de Deus tiveram influência em mim. A minha cosmovisão cristã. Eu sei que outras pessoas que talvez não sejam cristãos, talvez também fossem incomodados do mesmo modo que eu fui. Mas agora estou falando sobre mim. Eu acredito a minha cosmovisão cristã. Pois eu vou dizer para vocês que ao mesmo tempo veio na minha mente, de fato. E a palavra de Deus também nos ensina princípios, como por exemplo,
remir o tempo, aproveitar o tempo, podemos assim dizer. Mesmo que eu demorei 15 minutos ou mais na lavagem do carro, talvez até o carro tenha ficado mais limpo, e o cansaço que eu tinha talvez possa ter vindo da minha ansiedade, vontade de acabar logo com a tarefa. Mas a palavra de Deus também diz para que não venhamos andar ansiosos. Então, quando ela está no nosso coração, ela nos guia. E o que me veio à mente para chamá-la de volta foi o conhecido provérbio de Salomão: ensine a criança no caminho que deve andar, para que ainda quando estiver grande, né, crescer, não haverá de se desviar. Então, olha que coisa, eu estava perdendo a oportunidade de ensinar algo mais valioso do que apenas lavar um carro. Eu estava também perdendo a chance de fortalecer a virtude que ela já está demonstrando, que é o prazer em ajudar. Eu estava perdendo a oportunidade de criar memórias preciosas. Hoje, a Noemi me disse algo que me motivou, né, a gravar esse vídeo, que eu já estava pensando a respeito disso, né? Ela disse assim: pai, a gente precisa lavar o carro de novo, porque o passarinho fez cocô no vidro. Então ela se lembra do momento. Eu e minha esposa, nós não tivemos a mesma mentalidade na criação dos nossos filhos mais velhos, né, os que já são adolescentes. A gente estava amadurecendo na fé, quando eles tinham a idade da Noemi, e a gente perdeu a oportunidade de estar trazendo um ensino mais sólido para eles naqueles tempos, há uma década atrás, podemos assim dizer, né? Eu, particularmente, né, que sou o sacerdote do lar e carrego a maior responsabilidade. Mas eles receberam sim uma instrução, influências, principalmente na vida em comunhão, na igreja. E é aqui que eu quero fazer uma reflexão também. A igreja é fundamental para o crescimento de todos, né? Óbvio. E também das crianças. Mas nós não podemos terceirizar a instrução dos nossos filhos para a igreja. É um perigo que muitos líderes e ministros se dedicam tanto a servir a congregação que se esquecem da principal congregação que Deus lhe deu, que é a sua família. Na Bíblia nós vemos que até homens de Deus, usados poderosamente, falharam como pais. Eli, por exemplo, o sacerdote, ele não corrigiu seus filhos. E isso trouxe juízo sobre a sua casa. Ele teve uma morte também bastante mórbida. Samuel, um grande profeta, ele teve filhos que se corromperam e se desviaram. Inclusive, os filhos de Samuel influenciaram o povo na procura de um rei no período dos juízes, né? Pois o povo queria um rei não motivado com uma visão teocêntrica, mas sim olhando para os povos pagãos que tinham seus reis. E foi daí que surgiu a monarquia dentre o povo de Israel, através de um pecado, mas Deus estando no controle da situação. Enfim, né? Não quero me estender, né? Mas o caso mais marcante é o de Davi, né? Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, mas que falhou na disciplina dentro do lar. Ele não corrigiu com firmeza seus filhos, não instruiu quando devia instruir, e teve consequências que foram graves. Quem lembra de Absalão, filho de Davi, que não somente conspirou contra o seu pai, mas também tentou matá-lo? Imagine você ter o seu próprio filho querendo te matar. Davi passou por isso. E esse foi um dos filhos problemáticos de Davi. Teve outros também. Mas vamos continuar. Certa vez eu ouvi algo que me chocou, né? Eu perguntei a um ministro do evangelho se ele já tinha conversado com os filhos sobre sexo. E ele respondeu: prefiro que eles descubram sozinhos. Sério, eu ouvi isso. E eu fiquei sem palavras. Pois vivemos em uma sociedade cada vez mais sexualizada. Esse era o assunto que eu queria puxar. E as influências estão por toda parte, seja nas músicas, nas escolas. E eu fiquei decepcionado com a resposta dele. Ainda mais por ser um ministro do evangelho. Então a gente não deve ficar também surpreendidos, né,
quando um jovem ele se perde por não ter recebido a instrução em casa. A falta de orientação pode ter consequências graves. Seu filho pode não se tornar um criminoso, mas pode se afastar de você. E você não se atenta para isso agora. E assim pode ser que tenha dificuldades enormes no futuro, quando algo que você não esperava acontecer. Claro, né? Pois se você soubesse que aconteceria, você iria fazer de tudo para que não acontecesse. Você ia mudar a sua mentalidade se você pudesse ver o futuro. E eu estou trazendo isso, né? Pois eu pensei nessa questão, né? Eu mesmo tenho que melhorar bastante. E eu creio que, como pai, todos nós temos que melhorar. Reflita e responda para você mesmo. Você está criando boas memórias para os seus filhos e buscando trazer eles para perto em um momento só de vocês. E não só aquele momento em que vai todo mundo para a igreja e só isso basta. Você tem pensado que, às vezes, é necessário ter uma conversa mais pessoal, talvez sobre coisas íntimas para eles, e assim também criando um vínculo de confiança e oportunidade de ensino, ou não? Se não, pode ser que ainda dê tempo de você restaurar muita coisa que aparentemente está arruinada, mas que não venhamos esquecer que o tempo perdido não tem volta. Se você crê que essa reflexão possa abençoar alguém, envie para essa pessoa. Ok? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Tamo junto. Deus abençoe.